A direita e o Bolsonaro deveriam aprender com o Lula. Claro que não aprender as canalices do Lula antes que alguém fale. Mas o Lula é um dos maiores criminosos da história do Brasil. Ele sabe muito bem como fazer guerra. E ele sempre escolhe postes para substituí-lo. O Lula não aceita que outra figura cresça dentro do PT. Todo mundo lá tem que ser submisso a ele. Não que ele tenha um grande poder, porque ele mesmo é outro poste. Mas você não vê grandes disputas dentro do PT. No PT, as pessoas têm que obedecer. Lá existe uma disciplina muito bem feita. Se uma pessoa trair dentro do PT, ou ela é morta, como nós temos uma série de casos aí, vocês devem saber do que eu estou falando, ou essa pessoa é afastada para sempre. Eles sabem muito bem como escolher pessoas. A Dilma foi um poste, claro. O Haddad também seria um poste. O próprio Lula, como eu disse, é um poste do governo comunista mundial. José Dirceu provavelmente tem uma hierarquia maior do que o Lula, mas todos eles obedecem o comando do Partido Comunista Mundial. Nós vimos uma série de satélites aqui no Brasil, como PSOL, PCdoB, tudo isso é obviamente uma coisa só. Esses partidos ficam aí, cada um assumindo a sua posição dentro da esquerda, mas no final das contas eles se unem e eles não admitem divisões que prejudiquem. A gente vê esse Ciro Gomes aí disputando com o Lula numa espécie de briga interna, por isso que o Ciro Gomes é afastado. Porque o Comando Comunista Mundial não quer o Ciro Gomes como líder esquerdista aqui no Brasil. E o Lula, você pode reparar, sempre que ele indicava alguém, era uma pessoa desconhecida, uma pessoa insignificante. Como, por exemplo, a Dilma. Como o próprio Haddad, que é uma pessoa obediente. Agora, o Bolsonaro fica escolhendo figuras que estão crescendo, né? Até pessoas muito inteligentes, isso pode ser prejudicial. Porque isso vai acabar se voltando contra ele. Essa pessoa vai querer ter luz própria. Você sabe se essa pessoa tem compromisso com a liberdade, se essa pessoa tem conhecimento, tem um histórico de guerra anticomunista? Provavelmente não. Então a pessoa vai começar a se achar, vai começar a se afastar, e vai ser chamado de traidor, vai ter que esperar mais 4 anos para trocar essa pessoa. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, coloca o Hélio Negão, que é obviamente uma pessoa despreparada intelectualmente e culturalmente, mas ele iria obedecer, e isso já está ótimo. O que a gente precisa é de pessoas obedientes, não precisa de pessoa pensando para a própria cabeça. Se cada pessoa que for entrar lá, num cargo grande desse aí, como governador, por exemplo, nas eleições de 2022, essa pessoa começar a pensar pela própria cabeça, não vai mudar nada, vai virar uma besteira, vai continuar do jeito que está. Então, outra coisa que eu quero dizer é que o Bolsonaro tem um comando do que é passado em termos de informações dentro das academias militares, das 3 forças militares federais, como nas polícias do Estado, se ele conseguir eleger governadores que obedeçam ele cegamente, e é assim que tem que ser. Porque o Bolsonaro é a última barreira contra a implantação total do comunismo no Brasil. Não tem outra pessoa. Então o Bolsonaro tem que começar a doutrinar pesadamente nas academias militares, dos estados e das academias federais. Ele pode fazer isso. O que é ensinado nas academias Agulhas Negras, por exemplo, vem diretamente dele. Ele pode mudar a doutrina na hora que ele quiser. Os generais vão fazer o quê? É ele que nomeia os generais. Ele tem uma força muito grande, inclusive força política, inclusive uma tradição muito grande no exército. Bolsonaro é uma figura muito importante no exército, mesmo se ele não tivesse sido eleito presidente. Ele ficou anos defendendo sozinho as Forças Armadas, quando os generais ficavam calados, tá, tomando sauna no clube. Então, isso é muito importante. Chame os comandantes gerais das polícias militares dos estados, tá, cujos governadores você conseguir fazer ser eleito, e começa a emplacar a doutrina anticomunista o tempo inteiro. Aqui está proibido o comunismo. Comunismo é ruim. Vamos acabar com isso. Vamos prezar a liberdade do povo. Começa a colocar ideias aí também de libertarianismo, para o pessoal começar a ver o outro lado. Tá? É bem interessante isso. Para esse vídeo é isso.